Uniclac. Olá, meus queridos, estamos de volta na última parte da nossa aula sobre o SINASE. Agora, nessa última meia hora que você vai me aguentar hoje, a gente vai ver algumas questões desse ano, principalmente agora de 2018, mas também algumas outras importantes, porque traz alguns conceitos que vira e mexe tem caído nas provas, para você poder aí gabaritar tudo aquilo que nós estudamos dentro do contexto do SINASE, ok? Então, veja, meus queridos, que eu trouxe aqui para nós a primeira questão, que é de 2014, mas ela é uma prova para analista socioeducador. Então, qualquer carreira, qualquer concurso que trabalhe com sistema socioeducativo, essa lei do SINASE ela é a mais importante. Então, vamos lá tentar marcar aqui, treinar a questão 1. Então, olha lá. Em seu conceito de integração com as políticas públicas, o SINASE é, letra A, o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve desde o processo de apuração de ato infracional até a execução de medida socioeducativa. Gente, essa letra A aqui, ela já é a alternativa correta. Ela está prevista lá no artigo 1º, me perdoem, parágrafo 1º da lei do SINASE, ok? Então, veja que ali nós temos o conceito de integração com as políticas públicas. Vamos ver por que não são as demais. Então, olha lá. Constitui-se como uma política pública destinada à inclusão do adolescente que comete ato infracional, trabalhando na ótica de abrigamento, internação em unidade educacional. Não, completamente errada. Nada a ver com o conceito de integração, ok? Depois, letra C, prática de programas socioeducacionais pela concretização dos direitos básicos, atribuindo à família o processo de responsabilização, proteção e educação do adolescente. Não, também nada a ver com o conceito. Letra D, fonte de integração de dados e informações que favoreçam a criação de programas que articulem consenso e coerção para o atendimento. Também não é essa a alternativa. Então, veja que aqui um decoreba básico, ok? Com relação à lei do SINASE. Portanto, gabarito, alternativa A, artigo 1º, parágrafo 1º da lei. Ok? Depois, gente, vamos lá. Também da FUNCAB, técnico socioeducador. Os parâmetros socioeducativos do SINASE estão subsidiados nos seguintes eixos estratégicos. Veja, pessoal, eu trouxe aqui algumas abordagens da lei que nós não vimos em sala, né? Não vimos aqui em aula, justamente por quê? Porque, como era puro decoreba, eu preferi optar por algumas questões, ainda que mais antigas, mas que trouxesse ali o conceito importante para você memorizar, como é o caso da questão 1, que a gente acabou de ver, e também aqui da questão 2. Então, olha lá. Os parâmetros socioeducativos estão subsidiados nos seguintes eixos estratégicos. Então, a questão quer saber se você conhece, dentro do SINASE, quais são todos os eixos estratégicos. Então, olha lá. Letra A, participação popular, controle social, família e comunidade, questão social e desigualdades sociais, movimentos sociais de etnia e raça, educação popular, política pública e empreendedorismo. Não, nós temos aqui empreendedorismo fora. Então, olha lá, vamos ver as outras. B, ensino e preparação para o mercado de trabalho, políticas públicas, terceiro setor. Não. Articulação com movimentos sociais, saúde e esporte. Veja, dentro desse rol, ainda que você não tenha memorizado esses eixos,
você consegue constatar algumas palavras-chave que já induzem que a questão está equivocada. Alternativa A, empreendedorismo. B, aqui, terceiro setor, ok? Depois, olha lá. C, normatizações éticas e políticas. Educação popular, políticas sociais, religião, conceitos sobre exclusão social, composição familiar, discurso das capacidades e questão social e desigualdades sociais. Não, aqui nós temos várias questões que não estão incluídas, tá? Na verdade, a rigor, o nosso gabarito é a letra D, que trata do artigo 8º. Então, veja. Suporte institucional e pedagógico, diversidade étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, cultura, esporte e lazer, saúde, escola, profissionalização, trabalho, previdência, família e comunidade e segurança. Então, veja que aqui na alternativa C, eles meio que fragmentaram demais. Os eixos, eles são um pouco mais concisos, tá? Veja, por exclusão, a A e a B, por algumas questões, né? Empreendedorismo é algo que, não, obviamente, não estaria dentro do eixo. Terceiro setor, também não. Então, você já conseguiria excluir por uma questão de bom senso, por uma questão de lógica. E aqui, veja, nós temos praticamente as mesmas alusões, mas aqui de maneira mais concisa e com alusão à previdência. Então, seria aqui um fator que poderia te permitir a constatar assertiva. Portanto, a alternativa aqui, ela é a letra D, ok? Veja que isso aqui que nós estamos estudando, no artigo 8º, é denominado de parâmetros socioeducativos, ok? Parâmetros que devem ser observados no momento da aplicação e execução das medidas socioeducativas. Perfeito? Portanto, aqui a alternativa correta, ela é a D de dado, ok? Depois, gente, na sequência, questão 3. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo prevê normas para, então, olha lá, fiscalizar a política do desarmamento e de combate à violência doméstica. Não, né, pessoal? Nada a ver com o que nós estudamos hoje. B, apurar a efetivação da Lei de Diretrizes e Bases. Não, nós estamos, né, a Lei do SINASE, ela trabalha com o sistema socioeducativo, ok? C, organizar o Cadastro Nacional de Escolas do Ensino Infantil. Também não, não é essa a alternativa. D, padronizar material didático escolar distribuídos para o ensino fundamental. Não, nada a ver com o objeto do SINASE. Portanto, E de elefante, padronizar os procedimentos jurídicos envolvendo menores de idade que vão desde a apuração do ato infracional até as medidas socioeducativas. Perfeito, ok? Exatamente a alternativa E. Essa daqui, se você tivesse o mínimo de conhecimento do que é o SINASE, você já conseguiria marcar com tranquilidade. Então, portanto, questão 3, a alternativa correta, ela é a E de elefante, ok? Depois, gente, na sequência, vamos lá. Questão 4 do ano passado. Em consonância com a lei do SINASE, o SINASE é definido como, então, olha lá, o conjunto ordenado de princípios e regras que se articulam à execução de medidas protetivas. Tá faltando o que aqui, gente? Diretrizes. Olha que sacana que foi essa questão. Nós temos princípios, diretrizes, regras que se articulam à execução de medidas. Então, automaticamente, a A já está incorreta. Depois, a B, o conjunto hierarquizado de princípios. Nós não temos hierarquia de princípios, né? E não existe no nosso sistema hierarquia entre princípios. Todos possuem o mesmo grau de importância no nosso sistema. Então, automaticamente, essa questão também já
né, essa alternativa ela já está incorreta, tá? Depois, letra C. De novo, o ordenamento hierarquizado de instituições responsáveis pela execução das medidas socioeducativas. Não existe ordenamento hierarquizado. Cada ente, União, Estado, municípios e Distrito Federal, ele vai realizar uma abordagem diferente de acordo com a lei do SINASE, de acordo com as necessidades de cada região. Então, não existe hierarquia entre as instituições responsáveis, ok? Depois, letra D. O conjunto ordenado de princípios, regras e critérios. Agora sim, princípios, regras e critérios, que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescentes em conflito com a lei. Perfeito, é exatamente essa a alternativa. Então, veja aqui, né, que sacana que foi a questão, porque ela trouxe ali, na verdade, ela deixou na alternativa A, aqui, a ausência dos critérios, tá? Então, era para você ficar entre a letra A e a letra D de dado, tá? Vamos ver por que não é a E. O conjunto ordenado de instituições que atuem articuladamente na execução de medidas protetivas. Não. Medida protetiva não entra no SINASE. Somente medidas socioeducativas. Ok? Então, não é essa a alternativa. Portanto, aqui nosso gabarito, letra D de dado. Perfeito, gente? Vamos avançando. Questão 5. Agente de apoio. De acordo com o SINASE, a medida socioeducativa será extinta. Então, nós aprendemos quais são as formas de extinção. Qual foi a primeira que nós vimos? Morte do adolescente. Lembra? Morte do adolescente, cumprimento da medida, superveniência de condenação por uma pena privativa de liberdade em regime fechado ou regime semiaberto. Então, veja que morte é a primeira causa de extinção da medida socioeducativa. Perfeito? Então, aqui, portanto, a alternativa A, que é a correta. Ok? Depois, na sequência, outra questãozinha para a gente ver. Então, vamos lá, na questão 6. No campo das políticas públicas, o SINASE representa um significativo avanço e é compreendido como, então, olha lá, conjunto ordenado de serviços, regras e critérios de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve desde o processo de apuração do ato infracional até a execução da medida socioeducativa. Perfeito, exatamente esse o gabarito, letra A de amor, lá no artigo 1º, que nós já estudamos. Ok, pessoal? Desculpa, gente. Depois, questão 7. Em relação ao que estabelece o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, assinale a alternativa correta. Então, olha lá. Letra A. O SINASE será totalmente financiado com recursos dos orçamentos tributário e da assistência social. Não, nada a ver. Em nenhum momento nós estudamos isso, correto? Então, não é a alternativa A. B. Para o exercício da função de dirigente de programa de atendimento em regime de semiliberdade ou de internação, além dos requisitos específicos previstos no respectivo programa de atendimento, é necessário reputação ilibada, formação de nível superior em administração e comprovada experiência no trabalho com adolescentes de no mínimo 6 meses. Não, em nenhum momento nós estudamos sobre esses requisitos. Então, não, está errada. Depois, letra C. É vedado ao juiz aplicar nova medida de internação
por atos infracionais praticados anteriormente a adolescente que já tenha cumprido medida socioeducativa dessa natureza, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema. Então, na verdade, aqui é exatamente a letra C, ok? Isso aqui está lá no artigo 42 da lei. Tá? A gente comentou sobre isso, tem até uma observação relacionada a essa assertiva. Ok? Então, aqui o nosso gabarito é C de cavalo. Vamos ver as outras. D. A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida são fatores que justificam por si a não substituição por medida de outra natureza menos grave. Falso. A lei ela não traz essas diretrizes. E. É assegurado ao adolescente, em cumprimento de medida socioeducativa de internação, que seja casado ou que viva comprovadamente em união estável, o direito à visita íntima e a receber visita dos filhos, desde que seja respeitada a faixa etária estabelecida no regimento da unidade de atendimento. Então, veja que também não é essa a assertiva correta, ok? Então, aqui, letra C de cavalo, ok? Depois, gente, questão 8. Então, vamos lá. Acerca do SINASE, marque a opção incorreta, tá? Então, eu trouxe essa questão aqui porque ela é muito bacana. Ela traz várias assertivas certas. Então, para você guardar, memorizar esses requisitos, essas assertivas. Então, olha lá. Letra A. A composição da equipe técnica do programa de atendimento deverá ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, profissionais das áreas de saúde, educação, assistência social, de acordo com as normas de referência. Perfeito, né? Nós vimos isso daí na aula hoje. Letra B. A União, em articulação com os estados, realizará avaliações periódicas da implementação dos planos de atendimento socioeducativo, em intervalos não superiores a 3 anos, não sendo necessária a participação dos municípios e do Distrito Federal. Não sendo necessário? Não. Sendo necessário. Então, a alternativa incorreta aqui, gente, é a letra B de bola. Aqui participam estados, Distrito Federal e municípios, ok? Vamos ver as outras assertivas. Letra C. Entende-se por SINASE o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele por adesão os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento adolescente em conflito com a lei. Perfeito, ok? D. O SINASE será coordenado pela União e integrado pelos sistemas estadual, distrital e municipal, responsáveis pela implementação dos seus respectivos programas de atendimento a adolescente, ao qual seja aplicada a medida socioeducativa, com liberdade de organização e funcionamento, respeitados os termos da lei instituidora. Perfeito, ok? Também correto. E letra E. Entende-se por entidade de atendimento a pessoa jurídica de direito público ou privado, lembra da aula de hoje, que instala e mantém a unidade e os recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento de programas de atendimento. Exatamente isso. Portanto, alternativa corretíssima, tá? E aí, veja, pessoal, aqui na questão 9, trouxe também uns conceitos importantes. Então, olha lá. Em relação ao que estabelece o SINASE, assinar a alternativa correta. A. A equipe técnica do programa de atendimento deve ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, profissionais da área de saúde e de assistência social. Não é no mínimo, né? Nós temos aqui profissionais também da educação que vão se fazer extremamente imprescindíveis. Então, é saúde, assistência social e educação.
Depois, letra B. Compete à direção do Programa de Prestação de Serviços à Comunidade ou de Liberdade Assistida avaliar com o orientador a evolução do cumprimento de determinada medida e, se necessário, substituí-la. Veja, não é o orientador que substitui, é o juiz depois de uma audiência, ok? Se for o caso de substituição para mais gravosa, ainda que seja por ela mais benéfica, também nós trabalhamos com uma decisão judicial, ok? Não é o orientador que trabalha no programa, na entidade de atendimento. Depois, letra C. É direito do adolescente submetido ao cumprimento de medida socioeducativa ser incluído em programa de meio aberto, quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação da liberdade, independentemente da natureza do ato infracional cometido. Independentemente, não. Depende da natureza do ato infracional cometido. Ok? Depois, D. A estrutura física da unidade socioeducacional deverá ser compatível com as normas de referência do SINASE, sendo que a direção da unidade deverá adotar medidas para a proteção do interno em casos de risco à sua integridade física, à sua vida ou à de outrem, comunicando tais medidas de imediato ao defensor e ao MP. Perfeito, a gente viu isso, exatamente isso, em uma observação na segunda parte da aula de hoje. Perfeito? E aí depois a letra E, o plano individual de atendimento, o PIA, deverá ser elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento, sendo facultada a participação do adolescente e de sua família. Facultada não, a gente viu que é obrigatória, ok? Então, por isso também não é alternativa E, ok? Depois, gente, só para finalizar aqui, na sequência, questão 10. A respeito do SINASE, é princípio que rege a execução. Letra A. A prioridade a práticas ou medidas que sejam ressocializadoras em prejuízo daquelas que atendam às necessidades das vítimas. Não. A gente viu que as necessidades das vítimas também devem ser observadas. Letra A errada. B. Proporcionalidade em relação à ofensa cometida. Perfeito, a gente viu isso daí na segunda parte da aula de hoje. Depois, vamos ver os outros. C. Legalidade e especialidade. Vedada a aplicação aos adolescentes de quaisquer dispositivos da legislação penal ou processual penal. Quaisquer dispositivos? Não, existem dispositivos que são aplicáveis. Ok? Depois, letra D. Definição do grau de controle e vigilância conforme a avaliação de periculosidade do agente. Não existe isso, né, pessoal? Não, completamente errada. E atendimento das necessidades socioassistenciais do adolescente e sua família, conforme parâmetros fixados na sentença. Não, a gente precisa do quê? Do PIA. O PIA é realizado pela entidade de atendimento. O juiz ele não tem condições de saber, tá? Então, depois desse PIA que se vai poder saber como é que essas necessidades socioassistenciais serão observadas para o atendimento dos interesses do adolescente. Tudo bem, pessoal? Agora, veja, gente, nós aqui da LAC procuramos fazer, na verdade, uma aula curta, uma aula rápida e uma aula concisa, tá? 70% da sua base para entender SINASE é estudar a parte criminal do ECA. Se você não conhecer as naturezas, os cumprimentos das medidas socioeducativas, quando é que elas serão aplicadas, você não consegue acompanhar essa minha aula de hoje. Então, não custa você dar uma olhada, uma estudada na lei do ECA, que nós também já gravamos aqui na LAC, para aí sim você vir estudar aqui a lei do SINASE. Tá? Lembrando, é uma lei decorebinha, de modo que não compensa para você ocupar o HD do seu cérebro para decorar isso daqui. Na véspera da sua prova, você vai sentar e vai se debruçar, ler por várias vezes, por vários dias de véspera, para conseguir memorizar o máximo de informações.
O que eu procurei trazer aqui para vocês foram os principais artigos que já estão inseridos, embutidos dentro desses slides. Então, se você tiver corrido na sua véspera de prova, você vai bater o olho nos slides e, com certeza, não vai ter dificuldade em gabaritar. Aquilo que ficou de fora dos nossos slides, eu trouxe aqui rapidamente sob a forma dessas questões, especialmente as iniciais ali da banca FUNCAB. E tenho certeza de que, dessa forma, tudo aquilo de importante que vocês precisam saber do SINASE, a gente colocou e resumiu ao máximo possível aqui nas nossas aulas, ok? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e a gente se vê por aqui. Até a próxima. Clique lá.